Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, estamos gravando aqui mais um novo episódio do Imagina Se Pega no Olho. E você que faz parte, o ouvinte da nossa pequena, porém fiel audiência, deve estar feliz, né? Porque tá agora nós estamos mantendo uma regularidade com os episódios, muito bem, agora que eu e a Gabi nos recuperamos da rinite, sinusite, sei lá, qualquer ite causada por esta questão de São Paulo... 5 mil climas no mesmo dia, né? Você acorda, tá frio, no meio do dia tá calor, depois neva, depois chove e depois faz sol de noite. Enfim, São Paulo tá nessa vibe. Mas enfim, a gente costuma dizer que esse podcast é um podcast que é gravado na sala de casa, podcast da família brasileira, real família brasileira, gravado na sala de casa. Fala que é família brasileira, que você não vai pensar que... Não, da real família brasileira. Não disse da tradicional, disse da real família brasileira. Não confunda. Mas, enfim, mas algumas vezes, acho que a gente nunca comentou, algumas vezes alguns dos papos que a gente acaba trazendo para cá, eles nascem ou de conversas com amigos, ou de buscas pela internet, enfim, que a gente tem lá, acaba sendo impactado por uma conversa, e, né, acaba se transformando aqui numa pauta um pouco maior, tal, ou na mesa do boteco. Esse aí é o melhor lugar para nascer uma conversa. E esta pauta aqui nasceu na mesa do boteco. Nasceu na mesa do boteco, a gente trouxe uma aflição do nosso filhote aqui em casa. Deixa eu ver se o filhote está trancado no quarto, porque não quer que escute que a gente está falando dele. Trouxe aqui uma aflição do nosso filhote que quer fazer história, mas ao mesmo tempo quer continuar fazendo arte, ou talvez história da arte, ou a arte da história. Uma coisa não impede a outra. Exatamente, é esse o ponto. Mas aí a gente trouxe essas aflições para o nosso grupo de amigos, mas principalmente para este convidado que cá está conosco hoje. E aí, conversamos, a conversa foi super boa, depois eu fiquei pensando, porra, dá jogo, hein? Essa conversa dá jogo. Ainda mais lá, no caso do Imagina Se Pega no Olho, quando ele entra no contexto do Gibizilla. Estamos falando de cultura pop, arte, entretenimento e por aí, como essas coisas se conectam, se é que se conectam, enfim. Não vou queimar a pauta. Nós trouxemos aqui, então, o nosso convidado, Marcos Lamego. Já esteve conosco aqui, a gente já gravou um episódio com o Marcos, né? A gente estava falando do novo ensino médio, isso mesmo. Se a gente falou sobre novo ensino médio, você já imagina, portanto, que deve ser um professor. Marcos, professor, né? Mas não deixa de sair do papel de professor, enfim, é importante. Nunca deixará. Seja bem-vindo de novo, Marcos, ao nosso Imagina Se Pega no Olho. Tiago, Gabi, tudo bem? Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a apresentação de vocês e dizer que, sim, eu sou professor de artes, também dou aula em design, mas, acima de tudo, eu sou amigo das pessoas que estão interessadas nesse assunto, né? Então, filhote, Tiago e Gabi, tem essa questão candente que é esse tema da arte, né? Esse perfume que se espalha pelo ar, a gente não sabe onde está, mas a gente percebe que ele habita. Então, eu acho que essa conversa, ela começa, na verdade, com uma inquietação que a gente tem, né? Em linhas gerais, assim, se a gente consegue, talvez, dar algum contorno ou tentar apontar algum caminho para responder a pergunta de $1 trilhão, que bilhão já virou muito arroz de festa, mas se a gente tem, sei lá, uma definição, alguma coisa, algum caminho que diga se existe algo que é ou não arte, né? Acho que... Exatamente, que era a primeira pergunta da pauta. O que é arte e, por consequência, o que não é, né? Enfim. Essa pergunta aí, Thiago, eu acho que tá todo mundo tentando responder há um tempão, assim, né? Tem um livro que eu gosto muito, chama Transfiguração do Lugar Comum, que é do Arthur Danto,
E nesse livro o Arthur Danto ele dá uma dica legal, assim, ele fala, olha, todo grande ou grande pensador ou pensadora de seu tempo dedicou um espacinho da vida para tentar responder essa pergunta, né? E essa colocação que o Arthur Danto traz, ela me deixou um pouco inquieto, porque ela dá uma pista para nós de que se as pessoas que estão envolvidas com o pensamento no tempo dela se preocupam com essa questão, isso quer dizer que de tempos em tempos esses conceitos eles transitam, eles mudam, eles não são um estanque, né? E aí eu amarro esse pensamento, essa colocação do Danto, com um livro de um outro professor, que é o Federico Moraes. Ele tem um título do livro, Arte é o que eu e você chamamos de arte, 801 definições possíveis sobre arte. Eu acho muito legal a catalogação, né? Ele conseguir elencar 801 definições, né? Claro que ele vai agrupar isso daí por áreas então, olha, dentro da filosofia existem esses pensamentos de determinadas épocas, mas ele dá alguns exemplos, assim, e tem um exemplo ali que me toca o coração, ali logo no comecinho do livro, que ele fala de um imperador chinês que, na época do Império lá, onde ele estava atuando e imperando todo o pimpão, um belo dia, ele pediu para que o artista do império dele lá trocasse o biombo, trocador de roupa dele, porque tinha um desenho de uma cachoeira, e aquele desenho não deixava ele dormir. Porque o desenho talvez fosse tão legal, tão verossímil assim, sobre a queda d'água, e que isso acabava transportando, saindo um pouco da questão da imagem, né? A gente vai expandindo o campo aí. Então, eu acho que esses dois sujeitos aí, o Arthur Danto e o Federico Moraes, eles ajudam a gente a entender que essa pergunta, talvez a gente consiga, nós aqui, responder na data de hoje, que é dia 24 de setembro, às 20 horas e 9 minutos. Então, talvez a gente consiga dar uma resposta aqui para esse momento, que é um Muito conceito bem. que a gente vai construir juntos, assim, mas que no minuto seguinte pode ser que ele mude para outra coisa completamente diferente. Então, o que é arte, né, Thiago? Eu acho que é esse movimento que as pessoas fazem para tentar compreender esse processo de expressão humana. Essa seria a minha aposta para hoje, às 8h10, então, 8h11, está liberado para trazer um novo conceito. Mas entendo esse lado, e agora talvez o que é o lado mais complicado. O que não pode ser considerado arte, se é que existe algo que a gente não possa considerar arte, porque aí também tem uma outra questão, né? Eu acho, mais uma vez, né, eu vou pegar emprestado as ideias das pessoas que já estão discutindo isso aí há mais tempo do que eu e nós todos aqui juntos, né? Mas tem um outro sujeito que é o Will Gompertz, e ele tem um livro que chama Isso é Arte, e aí a imagem é até uma capa num esquema meio pop art, assim, com uma pistolinha apontando para o leitor, assim, numa ideia de desfigurar, inclusive, a configuração da ameaça. Mas tem esse livro aqui em casa, né? Eu tenho esse livro. Esse livro é um chuchu, esse livro aí eu rabisquei ele todinho, é um livro que ele é muito legal, porque o Will Gompertz, ele é jornalista de formação, ele trabalhava na Tate Gallery, então ele tinha um trabalho muito legal, que era de fazer essa mediação entre artistas contemporâneos. Então tinha que montar uma exposição do Damien Hirst, por exemplo, que é um artista contemporâneo, e as provocações artísticas contemporâneas, elas se afastaram um pouco da ideia do figurativo, né? Eu já volto para a gente amarrar isso daí. Então ele fazia um trabalho muito especial, muito didático, para explicar para as pessoas por que aqueles trabalhos que ele estava colocando em exposição ali, em diálogo com a curadoria e tudo mais, por que aqueles trabalhos eram relevantes, ainda que no primeiro momento a gente fique diante deles e perceba que, será, né, que isso é arte mesmo, ou só custou uma grana e a pessoa está me enganando. Então, o Will Gompertz, ele parte de um marcador ali, que é uma narrativa completamente aleatória, assim, né, tudo começa, acho que em 1863 ou 64, Napoleão III, o sobrinho, estava lá sendo imperador, mais uma vez o imperador, voltando para a nossa conversa aqui, estava lá desfrutando de baixíssimo prestígio junto à população, e em Paris tinha o grande salão anual de artes, né? Então era um momento onde os pintores, eles reuniam os trabalhos, colocavam em exposição,
e aí a burguesia toda ia lá, visitava o Salão de Belas Artes e escolhia o que ia comprar, e esse salão ele era anual. Então, muitas vezes, a venda de um quadro ali, ela garantia o sustento de um período muito grande, assim, era tipo o equivalente ao agronegócio, assim, né? Você tem uma chance de fazer a sua plantação e o ciclo é só o ano que vem. E naquele ano em particular, mais de 3 mil trabalhos foram desrecomendados do Salão de Belas Artes. E aí, o Napoleão III tem a ideia de criar o Salão dos Recusados. Esse Salão dos Recusados, ele vai inaugurar, meio sem querer, ele vai dar uma validação para trabalhos que não eram exatamente trabalhos de excelência, entre aspas. Então, aí amarrando a sua pergunta, né, se o que pode ser considerado arte ou não, o que é ou não é arte, enfim, né, depende de interesses que não são exatamente interesses artísticos ou visuais, né, são às vezes interesses comerciais que estão em torno ali, transitando em torno de uma situação, mas o fato é que, sem perceber, e junto com esse Salão dos Recusados, a gente tinha um outro elemento que era a fotografia química, já se consolidando enquanto produção de imagens. Esses dois movimentos, esses dois marcadores, eles vão inaugurar uma fase para a arte que é uma fase muito diferente. Era a primeira vez que a arte estava um pouco descompromissada com esse compromisso de representar as coisas, porque a fotografia já estava fazendo isso. Então a arte vai permitir que algumas experimentações possam ser feitas, e a partir daí você tem uma flexibilidade dessa ideia de arte, porque até então as coisas eram muito claras, assim, olha, se você pintou um quadro e a linha que você usa para fazer a passagem de uma cor para outra, ela está aparecendo, você tem um trabalho ruim, né? Então essa ideia de arte, ela começa a ser colocada em discussão, e quem vai colocar a pedra no caixão é o glorioso Marcel Duchamp, ou a Rose Selavi, né? Então, o Marcel Duchamp tem um pequeno texto onde ele fala que a arte pode ser boa, ruim ou mesmo indiferente, mas ainda assim ela é arte. Então, eu acho que o Marcel Duchamp ajuda a gente a responder, dentro de um contexto do dadaísmo, mas que a arte é arte. Essa qualificação que a gente coloca depende de outros elementos que são subjetivos, né? Não sei se eu só dei uma volta e não respondi, ou se eu atendi. Opa, super respondi. Agora, mas vou fazer um complemento aqui, então. Um assunto que foi absolutamente esmiuçado, debatido, foi parar no Fantástico e o cacete. A banana na parede com a fita, com a silver tape. É arte ou não é arte? É arte? Não sei. Olha aí. Para você, Thiago, é arte? Olha, o ponto, na verdade, é o seguinte: o que me deixou ali, talvez, mais... Perplexo. Não, acho que mais questionando, assim. Talvez eu não questionasse tanto se eu tivesse ouvido algum tipo de discussão, não uma resposta pronta. Porque eu acho que resposta pronta, as pessoas já escutaram a gente falando isso aqui no podcast, inclusive. Resposta pronta é tipo o diretor que conta o final do filme, que ele quer explicar o final do filme dele. Que eu tenho uma raiva disso do caralho. Se você não entendeu o final do filme, você cria aí a sua interpretação. Não precisa vir o diretor a público numa entrevista coletiva, que nem fez o Aronofsky certa feita. O que eu quis dizer foi isso. O Aronofsky veio em certa ocasião aí contar o que era o final do Mãe. Ele foi explicar. Então o final do Mãe não precisa explicar. Não precisa. Mas o ponto eu estava vendo essa discussão da banana com o silver tape lá, era muito mais a respeito do que é e do que não é, ou seja, de é arte e não é arte, do que o que o cara pode ter tentado dizer com aquilo. Então, essa discussão não teve, essa discussão para mim fez falta. Então, isso me fez naturalmente não dar tanta importância àquilo enquanto arte, sabe? Assim, porque no fim das contas, você não via ninguém muito, nem eu consegui tirar muito daquilo, né? Ou seja, o que poderia ser, né? Enfim. Eu acho assim, né, Thiago? E aí eu vou emprestar o que você está trazendo, porque em algum nível, tudo que a gente pode dizer sobre essas coisas está muito circunscrito dentro do nosso repertório, né? O quanto a gente consegue ou não se colocar diante de uma expressão artística, articular as coisas que são produzidas em termos de, aí a palavra chique é estesia, né? Então, qual é a estesia que o trabalho te coloca ali em produção? Como você articula essas coisas que estão vindo na sua cabeça e como você constrói um sentido. O Duchamp também ajuda a gente, porque ele fala
esse texto do Duchamp chama O Ato Criativo, né? O Duchamp, ele coloca, né, isso, a gente precisa colocar um marcador, que ele escreve isso por volta de 1910, então a gente está falando de algo, coisa de 100 e poucos anos, é muito recente. Mas ele fala que o trabalho artístico, ele nunca é completo quando um artista termina um trabalho, né? Então, quando você termina um trabalho, você coloca ele em exposição, né? Então, claro que ele tem intencionalidades, tem propostas, tem um tema, às vezes, que está lá colocado em discussão, mas esse trabalho, ele é concluído pelo fruidor, pela pessoa que está lá diante do trabalho, e a partir do repertório dela, aquela produção de sentido é construída de uma forma subjetiva, né? E aí as intersubjetividades, elas acabam conferindo algum sentido macro para o trabalho. Mas para esse exemplo que você trouxe, saiu da banana, né, por exemplo, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava em aula e os alunos, eles ficam meio impactados quando a gente começa a discutir essas propostas que são muito provocadoras, né, em termos artísticos, assim. E aí eu perguntei pro aluno a seguinte coisa, assim, falei, você já deixou uma banana na fruteira da sua sala ali? Aí ele ficou olhando e ele estava tentando entender onde eu queria chegar, né? Eu falei, olha, quanto tempo dura uma banana? A banana é a fruta que estraga mais rápido em qualquer situação, assim, né? Então, na minha concepção, né, e aí sem ouvir o artista, porque eu acho que isso é um ponto importante, tá? Eu entendo o que você está falando do diretor, mas eu tenho uma provocação que eu vou devolver para você, mas sem ouvir o artista proponente do trabalho, para mim, aquela performance da banana com silver tape é uma metáfora sobre o tempo, porque ele tentou fixar uma coisa que estraga muito rápido, né? Então é uma coisa muito sobre a volatilidade das coisas, é um trabalho que ele perece rapidamente, né? É uma proposta que também está muito próxima daquele trabalho do Banksy, que no momento em que foi vendido, eu agora me fugiu o nome dele, mas que ele começa a ser picotado, né, e ele para no meio, né? Sim. E eu lembro que esse trabalho, eu lembro que os alunos também, nossa, professor, mas custou não sei quantos milhões, e trabalho não sei... Eu falei, olha, gente, qualquer pessoa muito rica consegue ter a experiência de comprar uma obra de arte, mas duvido que alguma delas tenha tido experiência de destruir uma obra de arte. Então, eu acho que ali o Banksy, quando ele coloca essa discussão, ele está vendendo talvez a aquisição desse trabalho, essa performance, seja uma discussão sobre você já destruiu alguma coisa de valor, né? Porque não se trata de um item para você colecionar e deixar em exibição, é sobre uma experiência, sobre uma vivência que você está tendo ali, né? Então, eu acho que, e aí para voltar com a história do Afronsky, né, que o final desse filme eu confesso que eu também precisaria ouvir o diretor, né? Mas você, de qualquer forma, deve ter tido você saiu pensando em algo, discutiu com alguém que vai assistir o filme com você, enfim. Em algum momento, talvez você tenha tido, se não uma opinião, pelo menos um achismo, né, digamos. Já pensou se o David Lynch tivesse que ficar explicando o filme dele, mano? Pois é, mas aí a gente tem um outro discurso que vem por trás, que é assim, as pessoas ainda acham que as propostas artísticas têm essa coisa do enigma, que a pessoa mais inteligente vai capaz de entender uma coisa escondida que está num trabalho, sabe, uma coisa meio Sherlock Holmes, meio Indiana Jones, assim. Então, as pessoas elaboram teorias, escrevem livros, né, porque o Van Gogh e o amarelo, e talvez fosse o Van Gogh usou o amarelo porque naquele dia o vendedor de pigmentos só tinha o amarelo, né, porque essas coisas, essa materialidade ela também acontece nos trabalhos. Então eu acho que tem às vezes a gente tem essa vontade de querer entender, se aproximar um pouco da ideia que o artista coloca em discussão, né, por exemplo, essa da banana. Seria muito legal ouvir o que o artista queria quando ele colocou ali, né? Para sanar um pouco essa dúvida que a gente tem. Mas aí eu sou um pouco rigoroso, assim. Eu acho que a única pessoa que é capaz de falar sobre um trabalho artístico é o proponente. Porque são diversas, quando a gente produz arte, né? Quando a gente está diante de uma produção artística, tem diversos... Oi? Se não fica aberto, né? Conceito aberto, né? Tipo, sim, vai ter muita interpretação. E também é legal deixar um pouquinho de aresta, assim, né? Sim. Mas eu acho que a grande discussão é convidar o artista, né? Porque talvez ele seja a única pessoa que seja capaz de dizer qual era a intencionalidade dele. Porque a arte também é um pouco de
de impossibilidade das coisas, né? A gente às vezes tem ideias na cabeça, imagens, e essas imagens elas simplesmente desaparecem quando você vai colocando no papel. É aí que a arte está acontecendo. Essa para mim é a diferença entre um projeto de ilustração e de uma pintura com viés artístico, vamos chamar assim, né? Então você deixa o processo mais solto, ele vai acontecendo ali, ao contrário de um projeto onde você tem etapas, isso tem que ser feito de determinadas maneiras. Então essa experimentação ela vai acontecendo e o artista no final pode amarrar. Eu estava experimentando isso aqui, não deu certo, mas eu gostei. Então às vezes a gente se surpreende com essas explicações. Tem gente que costuma dizer que a arte que o conceito de arte para eles é uma pegada, tudo aquilo que é mais clássico. E aí, quando eu tô falando, aí eu tô falando aqui todos os espectros da arte, né? Uhum. Pode ser a pintura, pode ser a música, enfim, tudo que é mais clássico, ou seja, considerado talvez mais bem acabado, muito entre aspas, estou fazendo as pinhas aqui com as mãos, caro ouvinte, Uhum. mas e tem um outro lado que as pessoas tem uma outra parcela de pessoas que costumam considerar a arte como algo que é transgressor, como algo que é experimental, como algo que não necessariamente é facilmente compreendido. E no fim das contas, a arte pode estar tanto numa ponta, quanto na outra, quanto no meio, quanto em nenhum desses cantos, né? Eu acho que, de novo, né, Thiago, a gente tem uma necessidade muito grande de querer qualificar, né, um trabalho artístico, né, e aí eu sempre lembro, quando eu dou aula de ilustração digital para os alunos, a minha aula inaugural com eles é uma tirinha do Tio Patinhas, e eu falo, gente, eu comecei a me enxergar em relação às imagens com essa produção aqui, que é um gibi. O gibi, a história em quadrinhos, essa manifestação visual, ela orientou toda uma formação minha, né, a maneira de perceber as coisas e tal. Então a gente começa a ir construindo dentro da nossa alfabetização visual algumas preferências, né, às vezes algumas preferências que são mais aproximadas de uma ideia de superação técnica do que de expressão. E eu acho que aí eu costumo simpatizar um pouco mais com o lado do atrevimento do que com o lado técnico. Porque eu vou pegar uma frase emprestada de um pintor, que é o Picasso. O Picasso era fanzaço de um pintor chamado Henri Rousseau. Não confundam com o sociólogo, né, que é homônimo, mas o... É Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, aí, ó. Então não dá para confundir. Mas o Henri Rousseau, ele era um alfandegário que decide, depois de se aposentar aos 40 anos, bons tempos, né, em que as pessoas se aposentavam aos 40, mas ele decide, quando ele se aposenta, ele decide ser pintor. E ele não passa por nenhuma formação de pintor clássico na época dele, assim, né, então ele está em 1880 ali, ele começa a pintar, e ele foi ridicularizado em vida por conta dos trabalhos que ele produziu, porque eram trabalhos que, na visão dos críticos, não tinham aspectos de perspectiva, não tinha sombra, a passagem de cores, as linhas eram aparentes, a anatomia era negligenciada, os animais que ele representa no quadro, e tem um quadro dele que acho que é um tigre atacando um antílope, um negócio assim, mas que a proporção de anatomia está toda fora, enfim, ele foi achincalhado a vida inteira, mas o Picasso adorava esse cara. O Picasso, inclusive, organiza um jantar para o Henri Rousseau, já no fim da vida do Henri Rousseau, e, de acordo com o livro, é o dia em que o Picasso diz a seguinte frase: a gente pode passar 4 ou 5 anos estudando técnica e aprender a pintar como Michelangelo, ou como Rafael, ou como um desses clássicos aí do Renascimento. Mas, se expressar como uma criança é um trabalho de uma vida inteira. E aí, a beleza desse discurso para mim é a seguinte, né, toda vez que eu estou ali com os meus alunos, eu percebo que criança nenhuma tem pudor para desenho. Você coloca as coisas lá, fala, ó, desenha um elefante. Ela não está preocupada se o elefante é cinza, se tem o roxo. Ela quer fazer um elefante lilás com 3 pernas, ela faz e está feliz. Quando as famílias vêm na escola, às vezes falam, como é que tá meu filho, não sei o que, eu falo, pai, vamos fazer um desenho aí? Não, mas eu não sei desenhar, não sei o que. Começa toda uma série de questões, assim. Não há um adulto que eu conheço que, quando eu falo, vamos fazer um desenho, a pessoa já não começa se desculpando antes de começar a fazer o trabalho. Porque a gente acaba virando um refém dessa técnica, né? Então, Picasso, ele convida a gente
a pensar as expressões artísticas de uma outra forma, né? E, claro, né, o Picasso, ele tinha uma habilidade exímia com desenho figurativo, e ele abre mão disso para buscar outras coisas. Então, eu acho que a questão da técnica, ela está, às vezes, muito associada a uma ideia de maturidade artística. É muito natural a gente, quando começa a desenhar, a gente buscar um exercício para tentar se superar do ponto de vista técnico, tentar encontrar um lugar, falar, nossa, eu consegui fazer um retrato. O H.R. Giger, que é o pai do Alien, né, que é um artista sueco, se eu não me engano. Isso. Ele não é mais vivo, mas o site dele ainda é vivo, tem lá uma recompensa lá para uma capa do disco. E ele tem lá um guia para quem quer ser jovem artista e tudo mais, ele fala, olha, faça um retrato um dia, um autorretrato, alguma coisa assim, mas faça esse desenho figurativo para você se livrar disso, porque depois que você consegue fazer isso, você magicamente se vê livre para fazer outras coisas que são mais legais do que você ficar preso a falar, nossa, será que eu fiz a narina certinha aqui? Então, eu acho que essa preocupação, ela está também associada a um ponto de maturidade, sem julgamento aqui, sabe, Thiago? Sem dúvida. E a gente, às vezes, tenta mesmo, de vez em quando, eu falo, pô, tô lá em aula, professor, como eu desenho a mão? Aí eu falo, nossa, será que eu lembro? Né? Eu vou lá, porque não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então, eu acho que essa técnica, ela seduz também a gente, sabe? A arte, que foi, no fim das contas, o começo, essa pergunta, agora esse combo de perguntas é o que foi, talvez, o motivo da gente ter levado essa conversa para o boteco. A arte, ela pode ser comercial? Ou seja, eu posso vender a minha arte, ela ainda vai ser considerada arte ou não? Para ela ser considerada arte, ela tem que ser um hobby e eu tenho que morrer de fome. Com perdão do exagero, mas enfim. Bom, vamos lá, né, Thiago? Eu sou um cara fora do mercado da arte, né? Então, para mim, é muito fácil falar as coisas, porque eu tô de fora e em algum momento pode até porque eu pareça meio recalcado, assim, né? Porque, então você fala isso porque você não tá no mercado. Mas eu acho assim, eu nunca encontrei um caminho pro comércio da arte, né? Agora, tem algumas discussões que a gente coloca que são as seguintes, né? Se você está produzindo algo com a intencionalidade pura e simplesmente da venda, será que você está sendo artista nesse processo de criação? Então, para mim, eu acho que invertendo a pergunta, né? E vou dar alguns exemplos no mundo da música, assim. Tem uma banda que eu gosto muito, que eu já vi bastante, chama Metallica, e essa banda, de tempos em tempos, ela é achincalhada, porque ela propõe coisas novas, né? Então, eu lembro que o Black Album, quando surgiu, tinha uma música, nossa, tem Nothing Else Matters, tem uma balada, acabou, o thrash metal morreu e tudo mais, e as pessoas mal sabiam, ou mal faziam ideia do que viria depois, que era o Load e o Reload, enfim, né? Então, o Metallica sempre foi uma banda muito atrevida nesse sentido. E para mim, eles têm um valor, um lugar mais quentinho do que, por exemplo, o AC/DC ou Iron Maiden. Que AC/DC ou Iron Maiden, se mudar o timbre de guitarra, os fãs rompem com a banda, porque os fãs esperam que a produção seja aquela. O Iron Maiden não pode chegar ali fazendo um tango, né? Então, eu acho que tem uma discussão que é aí, se você tem essa produção artística orientada de uma forma capitalista tão intensa, em que momento você está fazendo arte? Então, acho que a pergunta é assim, talvez o primeiro, o segundo disco do Iron Maiden, então, em termos de artisticidade musical, tivesse uma ideia original, alguma coisa ali, e depois que um artista, às vezes, constrói atinge um estilo, essa é a grande contradição, porque nesse momento você se torna refém desse estilo. Então, essa assinatura do artista, essa coisa que a gente fala, nossa, reconheço o trabalho pelo traço e tal, na verdade, a grande maldição. Quer dizer, entre outras coisas, que o artista encontrou uma linguagem própria, encontrou um caminho, e que agora, se ele sair desse lugar, ele não vai ser mais reconhecido por ninguém. Então, olha que triste, né? Então, eu acho que essa discussão toda, né, sobre o que é ser comercial ou não, ela acaba, às vezes, orientando a produção do artista. E aí, eu acho que isso enfraquece a proposta artística, né? Não estou dizendo que as coisas não sejam feitas com carinho, com cuidado, ou que não sejam um sucesso, mas eu questiono se aquele atrevimento do começo, aquela ousadia, aquela coisa que faz sentido para mim, se ela estava presente no processo de composição, por exemplo, né? Então, eu acho que aí, essa para mim é a grande questão comercial da arte, assim, sabe? Se ela é produzida para ser vendida, ou se ela foi produzida
e foi magicamente encontrada por alguém que falou, nossa, eu quero isso e tal, e aí, né? Então, para mim, eu responderia dessa forma, se fosse uma questão na prova. Mas, portanto, a gente pode considerar que existe a profissão artista, de alguma forma? E aí com as suas muitas subdivisões, evidentemente, né? Sei lá, pintor, músico, bailarino, o que quer que seja. Tiago, eu acho que o ser artista é um estado de espírito, acima de todas as coisas, assim, né? A gente, às vezes, trabalha com coisas, então, eu me formei em artes, mas a minha profissão é professor. Eu não estou lá contratado na escola como artista que fica lá fazendo arte, não, eu sou professor. Então, eu tenho um trabalho pré-determinado associado a uma área, um campo do conhecimento, onde eu faço algumas imersões. Então, eu acho que esse estado de espírito artístico, ele transcende essa figura da profissão artista. Assim. Eu acho que você pode ser artista quando você é um escritor, então, naquele momento em que você está lá lendo as coisas que você escreveu e se fala, nossa, a sonoridade dessa palavra não está legal para o ritmo que eu quero que a pessoa leia, não tô... Ali tem um processo artístico acontecendo, uma escolha de, sabe, um cuidado, um carinho ali com decisões que vão fazer parte de um trabalho final. Então, a artisticidade está aí, né? Sei lá, você está fazendo um bolo, um pão, alguma coisa, você experimenta, você sente algo que está faltando ali, você fala, não, está faltando aqui um cardamomo, sei lá, um tempero exótico qualquer, assim. Então, ali a arte, ela está se manifestando, né? Claro que, quando a gente fala de arte, as pessoas estão no campo da imagem, no campo da produção artística que a gente tem no século XX, escultura, cinema, quadrinhos, fotografia, enfim. Então, existem essas áreas que estão dentro, né, com as profissões dentro do campo da arte. Então, existe uma profissão onde você vai fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, e existe um jeito de ser artista, né? Então, por exemplo, eu sou artista musical toda vez que eu me apresento com a super banda Simulacra, ali eu sou um artista musical, mas isso não acontece dioturnamente, não é o meu trabalho, o que é muito legal, porque a gente pode ser artista musical livre desses grilhões do capital. Então, olha, se tiver 2 pessoas e um cachorro vendo o show, é um show muito sincero que a gente preparou. Claro que a gente quer 10 mil pessoas, mas eu acho que a profissão artista eu não enxergo como uma profissão, assim, né? De novo, eu nunca fui escolhido nunca veio uma galeria querendo me representar, então acho que se um dia isso acontecer, eu me dou o direito de rever essa minha ideia. Agora, indo para o teu lado, né, para um lado do professor, a arte é um treco que pode ser ensinado ou é, como muita gente pensa, um dom? Ou seja, eu só posso ser artista se eu nasci com este dom. Bom, se eu disser que a arte não pode ser ensinada, a pergunta que deve vir em seguida é o que eu estou fazendo da aula de arte? O que você está fazendo na sua vida? Então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou dizer daqui para frente, né? Mas, ó, vamos lá. Eu não acredito em dom. Eu acho que a gente tem inclinações, né? Tem aptidões, você tem coisas em que você, às vezes, tem alguma habilidade natural, né? E algumas desabilidades, por exemplo. Eu tenho 0 habilidade com esportes com bola. E isso me levou para caminhos artísticos, porque eu acabei me juntando com a galera que tocava, enfim, eu acho que tem um pouco de o quão você é sensibilizado por essas coisas em algumas etapas da sua vida. Então eu fui sensibilizado artisticamente na infância com gibis, gostava de desenhar, gostava de Thundercats, eu lembro que eu ganhei um disco do Iron Maiden com 9 anos de idade, eu não tinha toca-disco em casa, mas a capa do The Number of the Beast, cara, eu desenhei essa capa inúmeras vezes, eu decorei isso daí. O Lion no Thundercats eu sabia detalhes, e aí as pessoas que estavam no meu entorno, elas sempre eram muito gentis, falavam, que seu trabalho tá legal, então isso me dava muita confiança para fazer as coisas que eu fazia, assim. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, a gente ensina um pouquinho que esse é um caminho que tá legal, né, ensina um pouquinho que existe uma bagagem de repertório, e isso sim a gente ensina, e esse repertório, de novo, ele vai se modificando de tempos em tempos, né, então um repertório do começo do século, ele era um repertório artístico diferente do repertório que a gente tem hoje,
né? Então, hoje a gente tem outras manifestações culturais, né? A arte vernacular, né? A arte dos lugares onde ela é produzida, é uma manifestação que, às vezes, ela não depende de uma academia para validar isso, né? Mas, claro, tem pessoas que têm alguma facilidade a mais. Isso não quer dizer que, no final, essas duas pessoas, a que tem mais ou menos habilidades, uma vai ser melhor e outra vai ser um pior artista. Eu acho que são enfoques diferentes. O que eu costumo dizer é que, quando eu dou aula de ilustração, né, eu tenho um livro lá do Stan Lee com o Joe Buscema, ou Steve Buscema, não lembro qual dos dois ali, que é o manual do estilo Marvel, assim, de desenho. E quando eu mostro para as crianças esse livro, eu sempre falo, ó, esse é um livro muito perigoso, porque esse livro vai dizer que o seu desenho pode não estar certo, e que esse desenho do livro é que é o desenho certo. Né? E ali, a pessoa ela vai se afastando um pouquinho, ela pensa que está aprendendo alguma coisa, mas ela está aprendendo a desenhar no estilo de outra pessoa. Nas aulas... Exato, e aí quando eu estou com os alunos, o convite que eu faço o tempo todo é, fala, gente, o seu estilo de desenho ele já é legal. Você quer aprender a fazer outras coisas? Dá uma olhada nisso, aponta alguns caminhos, deixa a pessoa se interessar, mas com uma orientação de que ela precisa respeitar muito o trabalho que ela já faz. Porque a gente é um aglomerado de coisas, né? A gente vai recebendo informações visuais o tempo todo, as nossas decisões, quando elas vão para o papel, elas são inspiradas nessas coisas que a gente já viu, né? Então, eu acho que a gente pode ensinar as pessoas a serem mais confiantes com o trabalho delas, experimentar os materiais, serem menos, julgarem menos a própria produção, né? Isso eu acho que é o trabalho que eu faço ali de ensinar, e um repertório de arte. Agora, ensinar a ser artista, a gente não ensina ninguém a ser atrevido, né, Thiago? O atrevimento, ele tá lá, ali, né? Eu tenho uma frase muito legal, que não me lembro quem foi que falou, mas... depois vocês procurem aí, tem uma coisa chamada Google aí, que vocês procurem, mas eu falo assim, o artista, na verdade, é a criança que sobreviveu. Sim. Isso é muito legal. Esse conceito é muito legal. Porque, assim, eu dou muita oficina de escrita criativa, por exemplo. Né? E assim, escrever é sempre aquela coisa, né? Todo mundo sabe escrever, pô, todo mundo sabe escrever. Como assim? Não sei escrever, não sou alfabetizado? Não, as pessoas não sabem escrever. Né? Não sabe escrever de um modo criativo, não sabe escrever num estilo XYZ. Ela sabe escrever, sei lá, uma carta, sabe escrever uma redação. E mesmo assim, dentro às vezes muito encaixado dentro da caixinha da profissão delas. Por exemplo, você pede para um advogado, a própria Maíra pode falar isso para mim. Você pede para um advogado escrever um texto, ele vai ser completamente diferente de um professor escrever um texto, de um jornalista escrever um texto. São totalmente diferentes. Então, você dominar, né, essas ferramentas com prática, né? E você falou essa coisa de que existem pessoas que têm mais habilidade e outras não. Isso ficou claro para mim, eu creio que tenha ficado claro também para o Marcos e para todo mundo que já estudou música na vida. A gente vê isso, né? Eu sou filha de uma professora de música. Minha mãe tinha uma facilidade para música, assim, que era uma coisa absurda, que eu tive que treinar muito para chegar perto, e mesmo assim não cheguei, né? Mas assim, uma coisa que era muito flagrante para mim era na dança, por exemplo. Quando eu comecei a dançar, eu comecei com meninas, por exemplo, que tinham aquele biótipo de bailarina, que eu claramente nunca tive, porque eu sempre fui nadadora, sempre fui, tipo, da mais marombadinha, assim, né? Mais marombado do que esguia, do que uma bailarina esguia, né? Então, eu era muito musculosa. Isso, os professores sempre falaram, nossa, tem um baita de uma perna, que legal, porque bailarino super desenvolve perna, desenvolve braço, então ela sempre falou. Mas eu nunca fui esguia do jeito que uma bailarina é, aquela sílfide, né? Muito magra e assim, eu via que tinha algumas meninas que aquele era o biotipo natural delas, não fizeram nada para nascer daquele jeito. E o biotipo delas, como é que fala? Favorecia a arte delas. Porque era pensado para uma pessoa dentro daquela característica, né? Exatamente, porque era pensado... Ou seja, é uma manifestação excludente. A gente sabe disso, o balé é super excludente, muito excludente, a dança é excludente. É claro que depois
surgiram escolas super inclusivas, que falaram, não, dança é para todo mundo, até quem é PCD pode dançar, não tem problema nenhum. Mas, no começo, quando o balé surgiu, ele era super excludente, gente, sempre foi. Teve, no balé, quando excluiu, nem homem dançava. Depois os bailarinos foram incluídos, então teve toda essa coisa, mas sempre teve aquela rigidez já, você precisa ser magra, super delgada e super flexível também, né? Se você não põe a perna aqui na cabeça, então você não dança direito. E aí eu vi que tinham pessoas que existe uma condição física realmente de pessoas que são muito flexíveis. Não é à toa que existem aquelas mulheres de circo lá que se enfiavam dentro de malas. Né? Porque aquilo era uma condição física natural delas, não precisaram treinar para fazer aquilo. Porém, o nosso corpo, ele é moldável, você pode treinar o seu corpo para conseguir dele um certo objetivo, não é, né? Então, eu vi que o quê? Não é porque eu não conseguia fazer aquilo naturalmente que eu não iria conseguir fazer aquilo. Eu treinei até conseguir fazer aquilo. O caminho daquela menina foi muito mais curto do que o meu, mas eu consegui. Sim. Então é mais ou menos isso, entendeu? Né? Na arte, no desenho também, que eu tô falando, na arte pictórica, acho que também. Na pintura, na música, enfim. Porque é isso, quando a gente fala de música, é engraçado, isso também foi pauta da nossa conversa no boteco, assim, né? A nível de comparação, assim. Porque a música é muito claro na nossa cabeça, tanto é que existe uma palavra chamada ensaio, ou seja, as pessoas vão ensaiar, ou seja, elas vão treinar música. Elas estão lá treinando. É a mesma coisa que a Gabi estava falando do corpo agora, de quem dança, enfim, não sei o quê. Mas, quando a gente vai falar já de outros tipos de arte, por exemplo, a escrita, ou quando a gente vai falar da pintura, naturalmente voltamos naquela conversa do dom. Ah, não, eu tenho que ter o dom, senão não adianta ficar desenhando. Então, a pergunta que estava na pauta é: a arte precisa ser treinada, e mais do que isso, ela pode ser treinada? Treinar ajuda a desenvolver? Thiago, o que a gente treina é técnica, não é arte, né? Então eu acho que, para responder a pergunta, para mim, eu acho que é assim que funciona. Quando a gente fala de música, de dança, ou mesmo de esporte, em alguns casos, se depende muito do ensaio, se depende dessas repetições, porque em alguns casos essas performances depois elas são performances coletivas, então as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas precisam estar relacionadas nesse acontecimento. Em alguns casos, quando a gente está lá, né, o escritor, na maioria das vezes, ele tem um trabalho muito solitário, o pintor também, então tem algumas linguagens que elas convidam ao trabalho, né, individual. E aí, nesse momento, esse treino, esse ensaio, ele está no campo da técnica, porque, para mim, né, a manifestação artística é uma articulação de repertórios. Eu sempre tive muita facilidade para escrever. Por quê? Porque quando eu era criança, eu comecei a ler A Espada Selvagem de Conan, que tinha um texto que é completamente diferente do texto do Maurício de Souza ou do Tio Patinhas. E eu achava legal aquelas palavras diferentonas, assim, e eu comecei a colocar aquilo no meu cotidiano, e os adultos que estavam no meu redor, eles ficavam meio impressionados, que achavam que eu lia muito, mas na verdade eu só lia o Conan. O que eu fazia era articular um repertório diferente, fazer esse deslocamento das coisas. E isso causava essa sensação, esse estranhamento, parte estranhamento, parte admiração, né? Porque você se surpreende com algo que é inesperado. Então, de repente, você está lá no meio de uma conversa e surge uma crônica da Ciméria, né? Então, eu acho que essa imprevisibilidade da coisa deixa o jogo interessante. Então, quando a gente treina a técnica. Então, olha, estou lá desenhando, eu falo, putz, eu quero fazer a mão desse jeito aqui. Se você não treinou essa técnica, você precisa lidar com esse processo de construção imagética ali, a maneira que você conseguir. Né? O que abre uma outra pergunta, né? Se você está querendo fazer exatamente aquilo que vem na tua cabeça, você não está abrindo mão, né, de um processo de criação para fazer uma execução ali engessada da coisa. Então, assim, a técnica é legal para que você saiba se virar ali depois. Né? Mas o dom, ele
para mim, esse que a gente chama de dom, é uma articulação de repertórios que não estão diretamente associados ali, porque é nesse momento em que o escritor criativo, o desenhista, enfim, quando você traz uma solução que não estava ali prevista, né, que ela não era o esperado, é ali, é igual o cara que faz um gol de peixinho, né, primeiro cara, né, os alunos falam, professor, se tudo pode ser arte, então futebol também é arte. Aí eu falo, gente, gol de peixinho. Como que é o cabeceio no futebol? Né? O cara alto, vai, pula, cabeceia de cima para baixo. O peixinho é um cara que pula no chão para acertar a bola de cabeça, quando ele deveria usar o pé para fazer uma jogada. Então ali, o cara foi super artista. O segundo peixinho foi uma repetição do primeiro, porque ficou legal. Mas o primeiro foi demais, entendeu? Então eu acho que eu vou por aí, assim. A gente consegue ensinar repertórios e o dom talvez seja uma habilidade que as pessoas têm de colocar repertórios em lugares diferentes, sabe, entender como eles funcionam. E treino é técnica, né? Então, se você quiser realmente, você vai precisar lidar com a aquarela ali, fazer círculos em uma folha de círculos, eu já fiz com pincel, pro dia que eu quero fazer um círculo, esse círculo sair direitinho, né? E arte, portanto, você está falando bastante de repertório. Para eu, na verdade, fazer arte, naturalmente eu preciso consumir arte, certo? A melhor forma, na verdade, de exercer a sua arte, criar repertório, é consumir mais arte, né? Eu não gosto da palavra consumir, porque quando a gente consome. Usei de propósito, porque eu lembro que você já tinha falado que não gostava. eu acho que a gente não consome essas coisas, assim, né? Eu acho que a gente fica em contato, a gente se relaciona, a gente amadurece junto com os trabalhos, né, porque as coisas, eu lembro, a primeira vez que eu li o Cavaleiro das Trevas, eu tinha uma percepção diferente ali, me impressionava muito a narrativa das coisas, né, uma coisa meio, parecia um storyboard, assim, era uma parte de gibi, parte de filme. Depois, quando eu reli, mais velho, eu falei, esse gibi, na verdade, é sobre uma crise de meia-idade de um herói. É o Batman maduro ali, né? Tentando voltar a ser útil ali. Então, eu acho que a gente também vai amadurecendo com essas coisas. Por isso que eu não acho que é um consumo, porque, para mim, o consumo, sei lá, o carro consumiu combustível, ele queimou aquilo ali, transformou e acabou, né? Não ficou mais nada ali, só o monóxido de carbono para as pessoas. Então, eu acho que o caminho, Thiago, para mim, tá em contato com as coisas, né? E tá em contato com as coisas que a gente gosta e com coisas que a gente não está acostumado. Se permitir estar em contato com coisas diferentes, assim. Eu lembro, quando eu era jovem ali, a gente ouvia muito rock, muito metal, e, sabe, era quase proibido ouvir algum estilo musical diferente. Um belo dia, eu comecei a ter contato com música eletrônica, e eu comecei a ouvir coisas, e fui ouvindo coisas assim, e aí, um dia eu ouvi um grupo chamado Prod. E aí eu falei, esses caras têm rock e têm música eletrônica juntos. Né? E é uma sonoridade muito interessante. Então, esse é um repertório que ele foi adquirido, talvez de uma maneira meio inusitada ali, e que permitiu que o processo de criação gerasse uma coisa diferente ali, né? Então, eu acho que o repertório, ele ajuda a gente, assim. Então, hoje, quando eu escuto outras coisas, eu sempre... Pô, isso aqui é diferente, isso aqui é interessante, isso me interessa, e também muita coisa que às vezes só um segundo que eu preciso tossir. E muita coisa às vezes que é vendida como uma novidade, né, se apresenta como uma novidade, e que estruturalmente é mais do mesmo ali, né, não tem, a pessoa troca às vezes um arranjo musical, toca, sei lá, uma nota ou duas de uma sequência de acordes e acha que produziu algo novo, assim, né. Então, acho que tem muito disso também, né? O quanto a gente está em contato com coisas que são realmente diferentes ali, para produzir coisas novas, né? Eu vi. É engraçado que pouco antes da gente entrar aqui, eu entrei não lembro se foi num microblog, não sei se foi o Threads ou Blue Sky, whatever. Só o Twitter que não foi, porque é coisa do capeta. Não minto, só as coisas do capeta era legal. Também acho. Mas eu vi uma postagem de alguém que combinava muito com isso que você está falando. Ou seja, a pessoa estava falando, gente, a arte, no fim das contas, ela precisa, de alguma forma, te incomodar. Você precisa ser incomodado. Se você, o tempo todo, só consome aquilo, é legal, eu sei, as pessoas
Óbvio, a gente está vivendo um momento geopolítico bastante complexo, já há algum tempo, inclusive. É claro que as pessoas gostam de voltar para sua zona de conforto, enfim, não tem nada de errado com isso. Mas, se a gente está falando de estar em contato com a arte, e a única arte que a gente entra em contato é a arte que a gente já conhece, e mais do que isso, ou a que a gente já conhece, ou que é parecida com o que a gente... tudo de novo que eu escuto é muito parecido com as bandas que eu já ouço. Tudo de... sei lá, eu vou sempre naqueles mesmos museus ver aqueles mesmos artistas que são ou aqueles ou os filhotes deles, ou as inspirações deles e tal. E o que a pessoa falava era o seguinte, cara, precisa se provocar, você precisa talvez ver um negócio que você não está acostumado, e às vezes mais do que não está acostumado, é um negócio que te incomoda, que você fala, porra, não gostei. Também faz parte não gostar, sabe? Não é legal isso, credo, que nojo. Às vezes faz parte, né? Então eu achei legal, a hora que eu vi isso, falei, pô, isso aí é bom trazer para a conversa. Eu acho que a gente precisa, às vezes, ser surpreendido, né? Eu acho que a pessoa, às vezes as pessoas entendem essa provocação como algo agressivo, assim, né? E a provocação, na verdade, é um convite ao novo, né? Então, você quer se surpreender? Se você for buscar as mesmas coisas, você não vai se surpreender. Claro, tem afetos, nostalgias, tem outros elementos ali em jogo ali quando você vai para um lugar de conforto. Mas é quando você vai para um lugar diferente que o teu repertório tem ganho. Né? Eu estava uma vez conversando, a gente estava num grupo a gente fez uma organização ali no lugar onde eu dou aula para receber profissionais da área de design para falar com os estudantes do curso de design sobre o processo de criação. E a pessoa que é jurada ali de um festival importante, ela falando, gente, Pinterest não é referência, tá? Todo mundo ficou meio assim, né? E aí, por quê? Porque nesses lugares você vai encontrar tendências. Então, olha, você quer saber qual é a trend, né, visual lá? Então, sei lá, um geométrico abstrato. Então, ó, qual a paleta de cores? O Pantone disse que esse ano vai ser o verde, não sei das quantas. Então, você vai lá no Pinterest, você vai achar um monte de coisas assim. Só que todo mundo que está lá buscando essas referências vai ter acesso a esse mesmo tipo de imagem. Se você está no mesmo lugar que todo mundo, produzindo o mesmo repertório, se alimentando daquele mesmo repertório, a chance de você produzir algo igual a todo mundo é muito grande. Então, o convite é ir para lugares inusitados. Então, você precisa resolver uma questão de visuais, vá ao teatro, vá uma dança contemporânea. Você precisa resolver uma questão de cinema, vai ler um livro, você sabe, vai procurar em outros lugares, porque aí eu acho que o processo artístico ele vai se alimentando de coisas diferentes. Você às vezes encontra uma solução inusitada ali. Às vezes eu estou vendo um filme, é engraçado, né? Que quando a gente tem a gente convive com arte, assim, e a gente está muito próximo disso no campo do ensino, a gente nunca descansa, né? Porque você assiste um filme e você tá lá vendo enquadramento, olha lá, errou continuidade, esse vestido não ficou bom. Você tá lá, terrível. Sempre falando mal do trabalho dos outros, né? Mas eu acho que isso também, sabe, esse espírito crítico de pegar uma produção, apreciar, se colocar em contato, mas falar, o que você faria diferente naquele trabalho? Né? Então, como você, às vezes, um mesmo tema, você propõe fazer algo diferente. Eu acho que tá aí, sabe, o lugar, assim, das coisas. Eu sempre falo para os meus alunos de oficina criativa, se você quer escrever, tire fotos. Tire fotos. Tire fotos e descreva mentalmente aquelas fotos. O que aquilo te faz sentir, o que você quis passar, por que você tirou essa foto, por que você fez essa escolha? Por que você escolheu tirar essa foto desse passarinho que estava em cima de um banco e não daquela mulher bonita que está ali do lado? Por quê? O que te moveu essa... E aí você escreve, é esse material que é feito escrita, né? Daí que nasce. Então, Gabi, quando toda essa conversa sobre arte assim é muito natural. Então, você é professor, né? Como é que você lida com isso no dia a dia ali, né? Então, se eu estou abrindo mão da técnica deliberadamente, o que eu espero de contrapartida? A historinha por trás do trabalho. Então, quando o aluno me entrega um trabalho,
E eu aceito, eu brinco, eu falo, olha, eu aceito quase qualquer trabalho, desde que ele venha com uma historinha junto. Então, por que você fez isso? Por que você não fez isso? Por que você escolheu esse azul? Por que o azul? Quem estava, né? Então a criança traz lá um desenho da praia. Fala, mas quem estava nessa praia com você? Ah, estava eu e meu avô. E o que vocês estavam fazendo? Ah, a gente estava jogando bola. Fala, mas seu avô caiu lá no dia, e quem fez o gol? Vou alimentando para que aquele trabalho produza uma narrativa e que aí a gente começa a produzir uma construção de sentido a partir de uma produção individual, né? E aí, nesse momento, a pequena pessoa ali que está comigo, ela começa a reconhecer que o trabalho dela é capaz de ter valor, porque a narrativa que vem junto com o trabalho, ela também se apresenta de uma maneira robusta, né? Então, eu acho que, né, com esse exemplo da escrita criativa, essa articulação que a gente precisa fazer sobre a produção é o que revela a maturidade, o quanto você está apropriado do seu processo, porque é muito natural, né? Olha, o abstracionismo. Joga umas tintas ali na tela e está pronto o quadro abstrato. Jackson Pollock. Não, o Kandinsky escreveu Como se o Pollock também não tivesse técnica, né? Tipo, pois é, mas olha só, o Kandinsky escreveu 3 livros, né? Ele escreve lá o Espiritual da Arte, o Ponto, Linha e Plano, e depois ele tem o curso da Bauhaus para tentar explicar por que o abstrato dele não era só jogar tinta. Então ele tinha uma preocupação, ele queria fazer uma obra de arte total, ele queria que a pintura dele tivesse música, que tivesse teatro, que tivesse tudo ali, tudo contido dentro de uma imagem, num processo imagético. Então eu acho que quando ele explica, né, e aí de novo eu volto para o Will Gompertz, né, eu estava lendo o livro do Will, até escrevi assim, acreditar na arte abstrata é um ato de fé. Você tem que se convencer de que o artista ele tá lá fazendo o cavaleiro, não sei o quê, correndo, você olha até um borrão amarelo, uma mancha, você fala, meu, esse aqui é o cavaleiro, onde que ele tá, né? Então... Que lindo o cavalo dele. Muito bonito. Então eu acho que isso ajuda a gente a entender a articulação do repertório. Então o Kandinsky, ele vinha e falava, olha, eu estava tentando fazer isso, estava fazendo aqui, abrir mão do figurativo, porque a foto já faz isso, abrir mão do figurativo. Então, a partir daí, você entende que o trabalho abstrato, às vezes, ele tem uma consistência, porque é a maturidade da pessoa que está fazendo aquele trabalho, né? Então... Agora eu vou fazer uma pergunta, Marcos, antes da última pergunta, que a gente tem que estar fora do script aqui, mas me veio agora. Me veio agora uma perguntinha que sempre me perguntam também. E eu lido com muitos artistas também, você sabe, eu lido com muito público, que é, a arte sempre precisa ser bela? O que é o belo na arte? O que é o belo, né? De novo, Arthur Danto de novo, né? Todo mundo conhece o Narciso, né? A pessoa que se apaixona, e, enfim, né? Que vira essa coisa da vaidade. Mais uma coisa que eu gosto, assim, né? Uma hipótese que eu gosto de levantar é o seguinte: quando o Narciso se viu diante do reflexo, num primeiro momento ele não sabia que era ele. Ele só se apaixonou por aquilo que ele viu. Depois ele descobre que aquele reflexo imitava tudo que ele fazia, e ele se dá conta de que era ele mesmo e se apaixonou por si próprio. Então, essa ideia de beleza, ela também é subjetiva, né, Gabi? Eu acho que depende de contextos. Então, se você estiver num lugar, por exemplo, no Renascimento ali, onde o azul era um componente muito nobre em termos de pigmentos, você tinha 2 tipos de produção de azul: lápis lazuli, para quem joga o Minecraft sabe que essa é uma pedra rara, e aí você tinha o índigo, que é uma, vem lá, uma papoula, e aí você tinha que colocar urina de camelo, aqui tinha que fermentar para fazer um azul mal menos ali. E aí você tinha o azul de lápis lazuli, que era o azul dos nobres, e o outro azul, que era um azul que não era belo, era um azul que tinha menos valor. Então, essas coisas associadas para mim à ideia de beleza, o que você vai chamar de belo, né? O que para você, Gabi, é belo, para você, Thiago, o que para mim é belo? Para mim é belo o atrevimento, a ousadia, né? Para mim, beleza é quando o Sex Pistols diz I is the enemy, né? Tipo, ele não fala I am the enemy, I is the enemy. Então, existe uma provocação ali, uma intencionalidade, uma atrevimento, fala, ó, é nós mesmo e tal. Então, ali tem beleza, né? Uma intencionalidade, uma coisa que está ali junto.
A técnica pela técnica, ela não me interessa muito, né? No primeiro momento ela surpreende, mas é igual gente bonita que não sabe falar sobre as coisas que são legais, assim, da vida, né? Então, a pessoa é bonita, mas dura 5 minutos na conversa no bar ali, depois você precisa de outra pessoa bonita, né? Então, o que mantém depois desse primeiro momento em que a sedução da beleza te atraiu, né? O que te segura ali depois disso? Uma consistência. Então, a beleza sozinha, eu acho que ela não faz muito sentido, ela não diz muito. É a mesma coisa de você ler muitos gibis desenhados pelo Alex Ross, né? É muito bonito, mas chega uma hora que você fica de saco cheio, né? Pois é, eu confesso que o Alex Ross, ele é eu acho legal o trabalho dele, assim, mas tem mais coisa, né? Frank Miller também é legal, tem outras, o Bill Sienkiewicz, eu não sei falar o nome dele direito, do Electra, também tem o Muth, que é o do Wolverine Destrutor lá, que fazem aquela fusão. Sim. Fusão, tem aquarela. Então, aquilo ali, para mim, eu mostro essa revista nas aulas de ilustração também, falo, gente, isso aí do Tio Patinhas, e isso aqui também é quadrinhos, como é que você resolve isso? Porque é uma linguagem completamente diferente, né? Então, a beleza, ela tá, né, de novo, a gente volta para esse debate, o que é beleza? Pra gente finalizar aqui, tem uma última pergunta, que acho que foi a pergunta se a outra pergunta que a gente fez foi de $1 bilhão, aqui é pergunta de 1 do internauta. Mas que foi a pergunta no fim. A gente consegue comparar artes, ou seja, entre uma arte que é boa e uma arte que é ruim, sob um ponto de vista mais classicista, mais acadêmico, digamos, né? Mas, sobre esse ponto de vista mais acadêmico, eu imagino que sim, evidentemente. Mas no fim das contas, a pergunta que foi a principal discussão que a gente teve aqui em casa com o nosso pequeno artista, assim, é justo você ficar o tempo todo comparando a sua arte com a arte de outrem? Eu acho isso uma armadilha, acho perigosíssimo, porque essa ideia de comparação, ela parte no pressuposto que as pessoas têm potenciais e repertórios idênticos, né? Então, olha, se você coloca duas pessoas em uma mesma circunstância, elas vão chegar no mesmo lugar, e isso é uma balela. Esses processos, eles são individuais. O que eu acho que existe, a palavra não é comparação, mas ajuntamentos. Então, você tem agrupamentos artísticos que podem ser organizados, e aí vem um trabalho de uma curadoria, por exemplo. Então, quais são as telas que eu tenho, de quais são os artistas que eu tenho aqui no meu acervo, que falam sobre, sei lá, paisagem insular. Então, tem aqui o Turner, tem mais uns caras que pintaram umas ilhas, tem o Robert Smith, que faz um land art, que é um trabalho de escultura, mas tem o vídeo dele. Então, você coloca esses temas, né, agrupados, né, para um assunto em comum, para que eles dialoguem, não que eles concorram, porque a palavra, eu acho que está aí, né, o cuidado. Nunca é uma concorrência de quem é o melhor trabalho, porque se o trabalho, quando ele é produzido, ele tem intencionalidade e ele tem originalidade, ele não pode ser comparado com nada. Né? Então, comparar o trabalho com outro trabalho é uma cilada, porque as regras de produção desses trabalhos, elas são diferentes, os repertórios articulados são outros, os aspectos técnicos são outros, o entorno, o agregado de valor. Eu lembro uma vez eu recebi estudantes da região norte do Brasil que faziam uma faculdade de artes ali, se não me engano, era no Pará. E eles estavam aqui em São Paulo e eles ficaram muito impressionados, muito impactados com a produção contemporânea lá do Instituto de Artes da Unesp, porque onde eles estavam, as pessoas que estavam envolvidas no processo educacional ainda estavam presas ali naquele conceito, dessa ideia de belas artes, que o Napoleão III já liberou todo mundo, falou, tá tudo bem, tem os salão dos recusados aqui, sabe? Você não precisa mais ficar ali, sabe? Legal, é bonitinho, tem umas coisas mais legais aqui também. Então, eu acho que existe um entendimento coletivo do que é um agregado de valor, e às vezes é muito difícil você colocar um trabalho num contexto diferente e esperar que esse trabalho ele tenha
uma aceitação. Eu lembro do filme Square, para fechar, não sei se vocês já viram esse filme, o Square Art da Discord. Tem uma cena para mim que é bárbara, que é a performance do cara fazendo o símio no restaurante, que é o tempo que as pessoas demoram para perceber que ele estava levando a sério aquela performance, porque elas achavam que aquilo ia acabar. E ele começa a se propor de uma forma cada vez mais agressiva ali com o público e tal. Falando, cara, não acabou, né? Então, é um repertório novo que estava em contato com pessoas que estavam dispostas a um repertório contemporâneo. Mesmo assim, elas foram surpreendidas, né? E tinha esse estranhamento. Então, eu acho que para responder a sua pergunta, né, Thiago, não dá para comparar. Isso é uma armadilha, é um equívoco muito grande você comparar, às vezes, trabalhos do mesmo artista. Você pega um trabalho de um artista quando ele tinha 20 e poucos anos e pega um trabalho dele quando ele tinha 60. Você comparar os dois trabalhos, você desconsidera toda a trajetória que a pessoa teve nesse período, né? E isso impacta a produção. Muito bem, como eu já podia imaginar, nossa conversa de boteco, esse podcast ficou uma obra de arte. Muito bom. Inclusive, eu considero essa coisa das artes, das piadas infames, das piadas de quinta série, uma obra de arte. Muito bem. Eu acho que sim. Ridículos, uma obra de arte. Marcos, brigadaço por você ter topado essa loucura com a gente. A gente sempre abre espaço no final para que as pessoas digam onde elas podem ser encontradas, se elas querem ser encontradas, se não, foda-se, não vou encontrar em lugar nenhum, vai encontrar só aqui. Então, e também, óbvio, você pode falar, não talvez a respeito de você, seu perfil, pessoa física, porque às vezes meus perfis de redes sociais são meus, eu quero que se foda, não quero que ninguém me siga. Mas, de repente, tem um projeto aí, talvez um projeto musical sobre o qual você queira falar. Enfim. Eu acho que se as pessoas quiserem me encontrar, a melhor maneira é elas irem ao show de uma super banda chamada Simulacra. É uma banda que se apresenta aí tocando somente aquelas músicas que você esqueceu que lembrava e que talvez seja o momento onde eu tenho me expressado artisticamente com mais intencionalidade artística. Ainda que seja uma produção musical eurocêntrica, uma produção musical que é pautada em música tonal e tudo mais, né? E aí quem discute música contemporânea coloca isso em discussão também, mas o fato é que existe ali nesse agregado de repertórios afetos que são acontecimentos, né? Então as músicas têm histórias, dias que a gente, nossa, vamos sentar para discutir o repertório, seleciona 60 músicas para sair uma, e essa uma tá lá naquele show, entendeu? Então nunca é só uma música, é sempre muita cerveja, muita pizza, muita conversa, muito carinho, muito cuidado entre todo mundo, e a gente está passando por uma transição, porque o nosso guitarrista resolveu se aventurar além mar, então a gente está... eu reforço esse convite porque musicalmente ali tem sido o meu refúgio artístico, é onde eu tenho me expressado artisticamente. E já fica aqui para você que ouve ler os textos e qualquer coisa que vale ver os vídeos, sabe, que a gente faz no nosso ecossistema aqui, que você está escutando este podcast e o próximo podcast, que é o podcast do Imagina Se Pega no Ouvido, que é o podcast filhote, né, o nosso talk show musical, também vai ser com um integrante da Simulacra. Fica aí o spoiler. Próximo episódio. E se você estiver ouvindo esse podcast aí, já coloca no seu calendário que dia 15 de novembro tem show também, então estaremos lá no Feriado da República. Isso. Exatamente. Tem tempo, hein? Olha aí, você que está escutando esse podcast, obviamente, se você está escutando no futuro, paciência, entra lá no Instagram da Simulacra e vai ver outras datas. Mas ou você pega, está escutando esse podcast... pega um capacitor de fluxo e põe no seu DeLorean lá e volta um pouquinho. Mas se tu está escutando esse podcast por volta da data de lançamento, tem tempo para você se programar, hein? Então, é isso. Marcos, valeu demais e fique tranquilo, porque a gente ainda vai inventar outro assunto para trazer você de volta aqui, outra loucura para você falar com a gente. Eu quero agradecer o convite de vocês, assim, esse é um tema que eu tenho uma paixão, assim, gosto de falar.
A gente já está aqui há quase 1h10 falando, a gente precisa encerrar, mas eu quero agradecer o convite de vocês, a confiança, parabenizar o trabalho de vocês, e estou aí à disposição para a gente ir para um boteco para escolher o próximo assunto. Tamo junto. É nóis. Beijinhos. Beijos.